Oi, gente, eu demorei bastante pra trazer esse vídeo aqui. Eu tirei meu aparelho em dezembro e hoje já é fevereiro. Na verdade, hoje é o último dia de fevereiro, hoje é dia 29. E eu demorei pra trazer, gente, porque foi um assunto que parece muito bobo, mas muito bobo pra maioria das pessoas. Esse é um assunto bobo, mas que eu confesso que mexeu comigo. Eu fiquei muito decepcionada. É um sentimento até difícil de falar. E só de eu vir gravar esse vídeo eu já fiquei um pouco ansiosa pra falar sobre o assunto. Pode parecer exagero, eu tô rindo porque eu tô achando que um monte de gente vai falar assim, nossa, que besteira, que exagero. Mas é assim, gente, tem coisas que incomodam a gente, que pros outros é pouca coisa, mas que pra gente é algo que nos incomoda. E tem coisas que os outros apontam na gente que às vezes nem nos incomoda. Então, por exemplo, o meu dente é algo que ninguém nunca falou nada, que eu lembre assim, não lembro de ninguém nunca falar nada, que é feio, muito pelo contrário. Quem vê, fala que é pouca coisa, até elogia meu dente, meu sorriso e tal. Principalmente os dentistas mesmo, sempre fala que é nada, que é pouca coisa. E aí eu falo que é uma questão minha, não foi porque ninguém falou algo, não, é coisa minha mesmo, que eu queria melhorar. Porque antes eu não tinha, e eu posso, né, ficar doida e falar assim, não, você tinha, não percebia. Mas então eu não percebia, vamos dizer assim, então antes eu não percebia que tinha essa pequena inclinação no meu dente. E assim que nasceu o siso, que eu comecei a reparar, é como se quando nasceu o siso, empurrasse ele pra frente e ele ter essa inclinação. Eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês, era melhor foto ou algum vídeo passando aí, na edição na hora eu vejo o que eu faço pra ficar melhor. Eu vou tentar mostrar um pouco assim pra ver se vocês conseguem ver. Eu nem sei se vai estar focando ou não, ó. Eu nem sei se vai estar focando, porque eu tô usando a câmera de trás, mas, ó, de lado. Tem foto, gente, que mostra muito na hora que eu tô sorrindo. E é algo que me incomoda. E eu já usei aparelho 2 vezes. Eu fiz esse vídeo até na intenção de ajudar e informar alguém que tem esse problema igual o meu, ou parecido que seja. Porque, gente, repito, eu usei aparelho 2 vezes, gente. E eu passei por pelo menos umas 4 opiniões de dentista. Então, é até bom eu falar isso, porque a internet é assim, se for pra falar coisa boa, a gente pode vir falar à vontade. Agora, se for falar algo que não deu certo com a gente tem que ter maior cautela, maior cuidado e não deixar perceber de quem possivelmente eu estou falando, porque senão, além de você ter o prejuízo, vamos dizer assim, de passar por algo ruim, experiência ruim, você ainda pode ser processado. Então, já deixo claro que não foi uma dentista só, alguém específico. Eu passei pela primeira dentista, eu já tenho um vídeo falando aqui no canal. E o único resultado que eu tive foi no de baixo, porque eu tinha esses dentes de baixo assim, um pouco torto. E lembrando, gente, eu tinha os dentes de baixo um pouco torto e isso não me incomodava. Por isso que eu falo, gente, é questão de gosto. Eu não sei, tem coisa que é boba e nos incomoda. E tem coisas que devia incomodar e não incomoda, vamos dizer assim, porque o dente torto não me incomodava em nada. E eu sempre deixei isso bem claro. Sempre que eu cheguei na dentista, eu deixei bem claro isso. Olha, eu não tô vindo por causa desse dente torto. Isso foi na primeira. Eu não tô vindo por causa desse dente torto de baixo, porque não me incomoda. Mas já que eu tô aqui, vou melhorar isso. Mas isso não me incomoda. O que me incomoda é essa inclinação que eu quero resolver. E aí falou, vamos lá, vamos conversar, vamos fazer, lixando e acertando o dente. Só que, gente, apesar de lixar, eu não vi diferença nenhuma. Eu não estou dizendo que não teve diferença nenhuma. Mas pra mim não teve, porque visualmente eu não percebi diferença nenhuma. E a primeira vez eu usei aparelho por 1 ano. E o que me incomodava muito, muito, é porque quando desentortava um dente, entortava o outro. Aí desentortava o outro no outro mês, entortava o outro. Aquilo começou a me estressar, porque eu pagava pra um mês pra desentortar um dente e entortava no outro. Aí eu pagava outro mês pra ir, pra desentortar o que tinha entortado no mês passado. Ficava aquele ciclo ali. E o de cima, nada de resultado, nada. Por mais que lixasse, a primeira até que lixou bastante, assim. Ela tentou, eu acredito sim que ela tentou. E ela me ouvia bem, o que eu pedia, ela fazia. Eu não gosto, gente, é muito chato se a pessoa é profissional. Ela é profissional, ela sabe fazer o serviço dela, é muito chato a gente tá falando. Só que tem coisas, gente, que é só a gente que percebe. Por quê? Um dentista, em um dia, ela atende mais que 10 pessoas. Imagine em um mês quantas pessoas não passa, casos parecidos, casos diferentes. E eu imagino que ela vai esquecer o que, sabe, um processo que você vê ela agora, você vai ver ela no outro mês, e ela já nesse mês todo, ela já passou com tanta gente. Então eu entendo que pra eles não deve ser fácil, e eu ficava sempre no pé. E me estressava, porque eu não queria ter que falar, eu não queria ter que estar palpitando no serviço dos outros. Gente, é péssimo isso. Eu não gosto. Mas, infelizmente, se eu não falasse, parece que assim, se eu não falar nada, eu tô falando em geral, não tô falando de uma específica. Parece que se eu não falar nada, aí chega lá, tira a borrachinha, bota o ferrinho e sai da sala. E aí você fica assim, será que aconteceu? Porque às vezes que eu não falava nada, eu tinha essa impressão, eu falava assim, gente, só trocou, será que fez alguma coisa, sabe? Ficava assim, sem entender nada, gente, nossa. É muito estressante. Aí a primeira vez eu fui e falei, tá bom, pode tirar e tal, porque com 1 ano, gente, 1 ano com uma inclinação pequena, não é grande, não tem resultado nenhum em 1 ano.
Aí eu já tava super estressada de ter que estar falando, de não ver resultado, parei. E aí eu pensei, cara, eu tenho vontade de melhorar isso, vou com outra dentista, outra opinião. E foi a segunda vez que eu fui na dentista, foi outra dentista, como eu dizia, passei várias dentistas. Já tive várias opiniões. E ela falou que, gente, eu não lembro certinho se ela falou que conseguia ou que ia tentar, mas é aquela coisa, né? Não disse que não conseguia, porque isso é muito importante, gente. Porque, olha, eu não vou contar na ordem cronológica, até porque eu já tenho um pouco de vídeo falando sobre isso. Eu fui em uma, que eu tava com o aparelho ainda, e tava passando por uma dentista, e a própria dentista me encaminhou pra passar com outra dentista, pra ter outra opinião. E a dentista me falou que como eu já tinha mexido e não tinha resolvido com o meu dente, provavelmente era só se eu extraísse. Não, lá na verdade ela falou com 100% de certeza que era só se eu fizesse extração de algum desses dentes aqui, ó, pra eu conseguir. Então, gente, pra quem tem esse problema, fique bem claro que se não fazer a extração do dente, se a dentista falar que talvez vocês podem estar só perdendo seu dinheiro e seu tempo e se estressando, gente, por isso que eu tô deixando esse alerta. Se você tiver esse problema com o dente e você deixa bem claro o que precisa ser feito, se é possível mesmo conseguir consertar, ou se é só uma tentativa. Porque se o dentista for bem claro que só arrancando o dente e não arrancar o dente não vai resolver nada. Porque pelo que eu vi, o pouco que eu vi sobre esse assunto, pra conseguir mesmo é só arrancando o dente, gente. Eu conheço uma pessoa que já usou o aparelho, que conversou comigo quando eu falei sobre isso. Falou assim, nossa, o meu dente também é assim, o meu é até mais que o seu, e eu vou ter que usar o aparelho de novo. Pensa, a pessoa já usou o aparelho, tá com o dente assim e tá falando que vai usar o aparelho de novo. E eu penso que se ela não fazer essa extração, ela vai usar o aparelho de novo à toa. Não é uma pessoa que eu tenho tanta intimidade pra conversar, mas foi uma conversa aleatória. E tem outra pessoa que eu encontrei, que ela falou que já usou. O dela é bem mais que o meu. Bem mais que o meu, gente. É bem mais inclinado que o meu. Ela já usou o aparelho uma vez e ela falou que tem que usar de novo por causa desse mesmo problema. Cara, se o dela, daquela inclinação bem maior que a minha, não resolveu uma vez, se ela não extraiu o dente na segunda vez, eu tenho certeza que não vai resolver. Então, isso aqui é um alerta pra quem tem um problema de inclinação, essa inclinação no dente. Pra pessoa ficar atenta, porque senão você vai ficar lá no dentista. A primeira vez eu saí porque eu falei, olha, tá bom, já pode tirar. E a segunda vez, assunto, o que aconteceu? O que eu passei na segunda vez foi que eu tive essa segunda opinião, porque a doutora falou que o meu caso era isso, não ia lixar mais, porque pode causar sensibilidade, se lixar demais, pode causar sensibilidade no dente. Inclusive, só falando aqui, eu tive sensibilidade no dente após o uso do aparelho, só que foi dente que nem foi lixado, eu acho que foi a pressão, eu tive um pouco de sensibilidade, começou a aparecer, ou então já ia aparecer e foi uma coincidência, só deixando claro aqui, e os dentes que foi lixado não tive sensibilidade nenhuma. Só deixando um adendo, uma informação aqui. E o que acontece? Nessa última, é aquele mesmo problema, gente, eu cheguei com o dente da frente retinho, reto, sem problema nenhum, o dente de baixo também, porque eu já tinha usado aparelho. E era só a inclinação. Deixei claro, olha, entrou uma dentista, eu fui com uma dentista, só que depois mudou pra outra dentista. E deixei claro, conversei tudo direitinho, expliquei que era só isso. E essa dentista falou assim, que já tinha atendido uma pessoa com esse problema. Então essa dentista me encheu de esperança. Nossa, eu cheguei em casa conversando com meu marido, se ela já atendeu alguém assim, então isso quer dizer que vai dar certo e tal. Fiquei toda empolgada, fiquei muito empolgada que ia dar certo e tal. E ela demorou muito pra lixar o dente, fiquei muito tempo enrolando. Quando colou as pecinhas, gente, essa pecinha de um dente que ficou torto, então meu dente entortou. Meu dente tava reto e entortou. E pra desentortar, gente, foi meses. E, na verdade, não chegou a desentortar. Porque quando consertava de um jeito, entortava para um outro. Quando puxava para um outro lado, entortava para o outro lado. Quando puxava, um ia para frente, outro ia para trás. Desse jeito, gente, meu Deus do céu, como isso me estressava, gente. Como eu falo, quem quiser criticar e falar que é um assunto bobo, pode criticar, que eu não tô nem aí, porque o vídeo me estressou demais. Meu Deus, eu chegava e falava, bem, não acredito, eu vou ter que conversar. E outra, ela colocou a borrachinha de uma vez, que foi quando entortou o dente, e pra desentortar ela queria botar a borracha igual o mês passado, que era a borracha que tinha entortado meu dente. E eu falei, não, eu postei a foto do celular que eu tinha, ainda bem que eu tinha foto. Talvez se eu ainda tiver, eu coloco aqui a foto pra vocês, se eu achar, se eu ainda tiver. Falei, não, mas foi assim que entortou, e aí colocou de outro jeito, só que colocou só a borrachinha aqui na frente. E eu acho que tinha que colocar a borrachinha em todo pra ver se ele ia voltar pro lugar. Não resolveu. E nisso, gente, tinha passado meses, gente. Meses. Eu fiquei mais de 4 meses com esse dente torto pra lá, entorto pra cá, desentorta pra lá, desentorta pra cá. O de cima. Sendo que com a primeira, acho que só entortou uma vez, depois voltou pro lugar. O de cima, o de baixo que entortava bastante, porque desentortava um e entortava o outro. Aí, gente, eu voltei lá o dente não voltou pro lugar mais, não quis. Aí eu falei assim, pode tirar. Gente, eu já tava com 1 ano e 5 meses, 1 ano e meio, resumindo. 1 ano e meio, gente, usando aparelho, e eu acho que isso foi em dezembro, porque eu tirei logo de baixo, porque de baixo tava certo. Inclusive, eu só usei aparelho embaixo porque tinha que ir um pouco de baixo pro de cima aí também. E o de baixo, que eu lembro, gente, o dente só foi lixado uma vez. Eu usei aquela borrachinha de separar e lixou uma vez.
E não resolveu, eu achei que foi poucas vezes de ser lixado. E se o dente não podia ser lixado muito, isso tinha que ser falado desde o começo. Olha, seu dente não pode ser lixado muito, porque que ficou mais do que o outro pra ter menos resultado. E fiquei, como eu disse, 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses, por aí. Resumindo, 1 ano e meio. E com esse dente de cima, tava, como eu disse, um dente tava mais pra cima, outro mais pra baixo. Gente, que sapeco. Aí eu ia ficar com o dente assim mesmo, agora eu fico pensando, meu Deus, que louca. Se não tava consertando, gente, não era não é porque foi uma vez e não consertou e você já desistiu, não, gente. Tinha vários meses tentando consertar o mesmo dente, o dente não voltava pro lugar de jeito nenhum, meu Deus do céu. E aí eu falei, não, pode tirar assim mesmo, pode tirar, não tem problema. Porque, gente, eu tava pagando pra nada, nenhum resultado. Eu pagava esse mês, ia lá e voltava no outro mês com o dente igual. Eu pagava outro mês, eu voltava, o dente tava torto também. Eu acho que vocês estão me entendendo. Aí eu falei, pode tirar. Aí ela, tem certeza que não quer esperar mais um mês? Eu tenho. E nisso, gente, com o aparelho, ele meio que camufla, você não consegue enxergar seus dentes direito. Porque na hora que ela tirou, lixou, e eu não entendi, ela não falou o que ia fazer, ela passou uma como diz, essas massinhas aqui de dente, ela deu uma consertada, acho que ela tem, como o dente não foi pro lugar, com a massinha ela fez o dente se igualar. E lixou a ponta do dente, e isso é um ponto, gente, meu dente tinha um pedacinho assim, ó, esse da frente, um pedacinho pra dentro, que os dentistas já tinham comentado comigo, só que era uma coisa que não me incomodava. E foi o que eu disse, eu quero consertar o que me incomoda, não o que não me incomoda. Ela não perguntou se podia lixar, se eu queria ou não. A primeira dentista perguntou e eu falei que eu não queria, só deixando claro aqui um ponto. Não queria e, gente, aquilo não me incomodava, não me incomodava. E ela mexeu com essa massinha, consertou, igualou. Eu sei depois, porque na hora a gente veio com a boca aberta, a gente não consegue ver, não consegue saber. E era final de ano, ela parece que não tava muito bem, assim, tava com dor, acho. Então, é aquela coisa, né? E vou tentando recapitular aqui. Ela foi e colocou e lixou. E quando tirou, gente, que eu olhei no espelho assim, sabe? Quando eu fiquei tão sem reconhecer meu dente, eu não tava reconhecendo meus dentes. Meus dentes pareciam que tava grande, mas não foi. Porque quando você tira o aparelho assim, não, gente. Eu já usei o aparelho uma vez e eu sei que não é por causa disso. Meus dentes ficou muito arredondado. E na hora eu tava assim, muito com desgosto, sabe? Eu tava muito chateada. Eu fiquei muito mal. Nossa, eu fiquei com uma sensação tão ruim, assim, de só queria ir embora. Ai, gente, quando a gente tá... Olha, não sei nem explicar, porque eu falei. Claro que eu falo, tento pelo menos falar com educação. E no último dia eu já não tava cansada, eu não queria falar mais nada, só queria tirar e pronto. E sendo que eu entrei com o dente certo e tava saindo com o dente torto. E aí foi que fez isso e tal, aí falou que colocou essa aqui, cadê? Tem um ponto. Colocou isso aqui um mês antes, que eu tirei de baixo um mês antes, então foi em novembro. E isso aqui, gente, soltou. Olha como é que tá sendo fácil, acabou de despedaçar aqui, ó. Ó, olha, ó. Tá muito saindo fácil, eu não sei explicar porquê. Tá super fácil saindo, acabou de sair lá na minha mão, só porque eu peguei. O que acontece? Colocou isso e foi, acho que em janeiro. Acho que foi em janeiro, mês passado, ou tem alguns dias, acho que foi. Que eu tava comendo biscoito e soltou um. Só que aí ficou meio que querendo furar minha língua. Aí eu falei pro meu marido, falei, bem, você corta aqui pra mim e tal, tira esse pedaço que quebrou. E aí ele foi tirar, ele falou, eu acho que isso aqui não vai sair não, porque eu esqueci como é que chama esse material aqui, ó. Não sei se é alumínio, acho que não é alumínio. Ele falou o nome certo, eu acho que é tal coisa e não vai cortar. Eu falei, ai, tenta. No que ele tentou, gente, soltou todos e ficou só um grudado. Aí eu falei, agora a gente vai ter que tirar. Aí foi isso, tirou, só ficou um grudado assim, aí depois que tirou esse um, pronto, já tava todo solto. E é só um ponto que eu não tô mais. Não sei, não vai dar pra ver. E deixa eu ver. Foi isso que ficou, eu não quero voltar, porque eu não quero voltar por causa disso. E o dente de cima foi antes disso, que foi com uma semana, gente, eu vi que o dente tava... Um dente tava maior que o outro, e precisava lixar um pouco. E tinha uma pontinha ainda que eu tava sentindo, alguma coisa assim. Aí eu voltei lá nela, pedi pra ela lixar. E, gente, ela só lixou onde eu pedi. E, por algum motivo, ela não tava vendo a diferença. Eu consegui mostrar pro meu marido, mas ela não tava vendo a diferença. Mas agora lixou. Agora tá certo, um com o outro. Usei aparelho à toa. Meu dente tá igual antes. Esse dente aqui, então, esse aqui, que era o dente que antes era torto, ele tá um pouquinho torto. Eu não sei mas eu não acho que foi por causa disso. Gente, a gente não sai com o dente 100% perfeito. A maioria, pelo menos, se alguém saiu, nossa, que maravilha, que bênção. Mas a maioria não sai com o dente 100% perfeito, sai um pouquinho torto ali, um pouquinho aqui. Como eu disse, eles têm correria, tem muitos pacientes pra atender. Pensa no dia, eu sei que é mais de 10 em um dia, imagina num mês, então... É complicado, mesmo que é particular, pago, é um serviço que é uma correria todo mês. É uma coisa assim bem complicada mesmo. Infelizmente, não consegui resolver meu dente, usei aparelho 2 vezes.
à toa, joguei dinheiro fora, que esse dinheiro poderia servir pra nossa, gente, pra muita coisa que eu poderia ter feito, que eu poderia ter usado com esse dinheiro. Por isso que eu tô deixando esse vídeo como um recado pra quem tem isso, pra conversar direito com o dentista, perguntar, olha, vai resolver mesmo? Vai fazer o quê? É possível mesmo? Ou será que é só extraindo o dente? Porque você que tem que avaliar, você vai querer extrair seu dente? Eu não quis, porque eu já extraí dente demais, como eu disse em algum vídeo aí atrás, eu já extraí os 4 siso, eu tive 2 dentinhos, um extra, e depois que eu extraí o siso, nasceu mais 2 dentes ali em cima. É isso aí, faz as contas aí. E eu não queria ter que extrair mais dente, eu achei que, não sei, eu não quis, eu acho que eu ia me arrepender depois. E já vi que pra mim não tem solução, então eu deixo esse alerta. Eu deixo mais uma vez esse alerta pra quem tem esse problema. Não ir em qualquer dentista. Se você for em um dentista, eu acho que sim, lixando. E eles nunca lixam, gente. Gente, é o que mais me estressou com essas últimas experiências aí. É porque eu ia, falava, nossa, agora vai lixar, porque já passou uns 4 meses e não lixava. Nossa, agora fez uns 6 meses, será que vai lixar agora? E eu ficava, olha, vai lixar hoje, olha. E agora? Você falou que lixava. Eu ficava no pé, gente. É muito, muito, muito difícil, porque infelizmente pode não ser, mas parece que os dentistas querem só arrancar o dinheiro. Gente, é tão difícil falar sobre isso, porque não parece que quer resolver o problema. É claro que essa fala foi generalizando, mas não podemos generalizar, porque com certeza tem especialista bom, tem dentista bom no assunto, muito, só que como eu falei, eu acho que aquela correria, muita gente, é complicado. É um assunto bem complicado, que é desse jeito. Então, gente, fica o alerta aqui, se você tiver esse problema no dente. Gente, até aqueles dentes tortos, não tem aqueles dentes tortos, um dente cai em cima, um dente cai embaixo. Parece que é mais fácil resolver do que esses, porque eu vejo gente com os dentes assim, torto, um dente cavalado e tal, e o dentista resolve. Agora, uma leve inclinação, não dá. Como eu disse, que eu lembro, essa dentista, ela só lixou uma vez, gente. Uma vez embaixo, uma vez em cima. Usou aquela borrachinha pra separar, lixou uma vez. E não foi o suficiente. Não quis lixar mais porque o dente ia ficar sensível. Aí, claro que botou medo em mim, que vai falando que a dentista tá falando que meu dente vai ficar sensível. Eu vou teimar aqui, não, e o dente fica sensível, e aí como é que fica? Já a primeira lixou mais de algumas vezes, mas não resolveu, infelizmente. Então, parece que esse caso só resolve extraindo o dente, extraindo 2 dentes de cada lado. É confuso, é complicado e, cara, foi muito decepcionante. Resumindo tudo, a palavra é decepção, total decepção. Do meu dinheiro que foi embora. Ai, que tal, foi quanto em dinheiro? Não sei, não interessa. Quem é pobre, qualquer dinheiro faz diferença. Ainda mais que todo mês 140, primeiro antes era 160, 140. Olha, gente, sem falar nisso aqui, ó. Cara, quando eu colocava isso aqui foi o primeiro. Aí eu tentei cancelar, porque eu saí de lá pedir e tal, porque eu não queria conversa, eu não queria bater boca. Então eu falei, tudo ok, e fui embora. Quando chegou em casa que eu lembrei, eu falei assim, pra que eu vou querer isso se meu dente não voltou pro lugar? Esse aqui foi o primeiro. Pra que eu vou querer isso se eu não vou usar, se meu dente não voltou pro lugar, tá igual? Aí eu mandei pra cancelar, porque já fez pedido, não dava pra cancelar. Eu lembro que esse aqui foi R$600, só esse na época. Aí esse aqui foi a mesma coisa, gente, porque quando eu fiz o molde, eu tava com o aparelho, então na minha cabeça eu tava com uma esperança de que quando tirasse o aparelho, ia ter mudado alguma coisa, ia estar melhor. Grande decepção. O aparelho, quando a gente tá com o aparelho, ele tampa a visão, então a gente não consegue enxergar 100% do dente, assim, perfeitamente, pelo menos eu não consigo. Quando tirou, gente, que isso aqui já tinha pedido antes, já tinha feito o molde antes, esse aqui acho que foi R$900, R$900. R$900. Quando chegou em casa, que eu colocava isso aqui, eu olhava no espelho colocando isso aqui, eu me sentia com aquele desenho. Caiu no chão. Se fosse de alguém que usasse, teria quebrado. Mas como o meu, quando eu uso, não quebrou. Vou pegar aqui. Não quebrou, tá inteiro. Então, gente, eu colocava isso aqui, eu me sentia com aquela cara de palhaço. Eu me via com aquele desenho, tem aquele emoji do palhaço na minha cara. Eu me via com o emoji do palhaço. Pra que eu tô usando isso aqui se meu dente não mudou nada? Nada. Pra que eu tô usando isso aqui? E aí eu usei ainda uma semana. Eu usei, acho que uma semana, 2 semanas, não sei. Mas toda vez que eu colocava isso aqui, eu me sentia tão mal, me sentia tão burra. Me sentia com tão cara de palhaça. Que eu falei assim, pra que eu tô usando isso? Meu dente tá igual, a gente tá igual antes, ó. Era assim, ó. Aí tinha gente que eu sorria assim, ó, não lembro direito. Que dá pra ver, o dente fica meio... Aí agora resta o quê? Não dá pra mudar, tem que aceitar. Porque não dá pra mudar, porque se desse pra mudar, não ia aceitar, eu ia mudar. Mas depois de tanto gasto, se um dentista chegar e falar assim, eu consigo, eu já não acredito, eu tô farta, cheia disso, gente. Saudade do meu dinheiro que foi embora, perdido. E esse vídeo foi meio caótico, gente. Acho que eu não esqueci de nada. Quem chegou até aqui, dê seu like, dê seu comentário e até o próximo vídeo.